A principal recomendação das autoridades de saúde mundo afora foi e ainda está sendo o isolamento social, a fim de evitar a disseminação do novo coronavírus responsável pela Covid-19. E esse isolamento, a gente sabe, impôs às pessoas uma mudança brusca no estilo de vida. Junto com o medo de ser infectado e a impossibilidade do contato físico, também surgem transtornos à saúde mental da população. E quais têm sido os desafios dos profissionais e instituições da saúde mental durante a pandemia? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o diretor clínico da Olist, o médico psiquiatra Luiz Fernando Pedroso, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Luiz Fernando. Obrigado, bom dia para vocês também e para os seus ouvintes. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. E deixa eu fazer um esclarecimento. Estamos todos aqui no estúdio sem máscaras. Estamos pela primeira vez nessa pandemia recebendo o nosso convidado de forma presencial. E isso foi intencional da nossa parte. Todos nós passamos hoje por um teste rápido para diagnóstico da Covid. Todos nós testamos negativos, inclusive o nosso próprio entrevistado, o Dr. Luiz Fernando. Então, estamos todos nos dando ao luxo hoje de estarmos sem máscaras para essa entrevista presencial. Dr. Luiz Fernando, a Organização Mundial da Saúde estima que de 30% a 50% das pessoas podem vir a desenvolver algum tipo de sofrimento psíquico ou problema de saúde mental no decorrer da pandemia. É um número que assusta, não é? Como é que a pandemia tem afetado a saúde mental das pessoas? Pois é, como você disse, assustando muito, né? Inclusive a própria OMS hoje ela está em xeque, como todo o discurso médico chapa branca, digamos assim, oficial, pelas posturas de muita politização, né? E de assustar muito. É claro que a gente não pode minimizar o risco é real, ele existe, mas é um momento que a gente precisa de muita serenidade. Nós temos dois problemas, no mínimo, a enfrentar. Um é a própria epidemia e o outro é a epidemia do pânico. E para isso, muito tem contribuído essas organizações oficiais, chapa branca, e também a politização das questões de saúde. Tem contribuído todo mundo, muita gente querendo tirar proveito dessa situação. E quando a gente fala em sofrimento psíquico ou saúde mental comprometida como decorrência dessa pandemia, a gente está falando do que exatamente? Das crises de ansiedade, da síndrome de pânico que muita gente desenvolve? Qual é o gatilho que provoca esse desequilíbrio mental? Olha, é isso aí que você está falando. A ansiedade, a depressão, todas essas coisas o desencadeamento de outras patologias, até de reações psicóticas. É tudo isso que você está falando como aumento do estresse. Mas eu acho que uma das questões principais que a gente deve discutir, precisa discutir, é a questão da noção de realidade, da desilusão com relação a uma suposta segurança que a gente imagina viver. Nós vivemos uma época que é pós-penicilina, né, que é pós-pílula. Então fomos acostumados a uma sensação de muita segurança, né? O mundo se desenvolveu muito no último século, nos últimos 50, 60 anos. Muita tecnologia aumentou enormemente as nossas possibilidades de produzir, de fazer coisas, de consumir. E a gente foi criando sempre uma certa sensação de ilusão de segurança. E esquecendo que nós somos mortais, que nós corremos risco, que ao longo de toda a história da humanidade nós convivemos com epidemias, com riscos biológicos, bactérias, parasitas e tudo isso. Eu me lembro que a minha geração tinha muito também essa sensação de segurança, e o nosso primeiro susto, um choque de realidade, foi a epidemia do HIV.
por exemplo. A gente achava até então que com uma penicilinazinha você resolvia todos os problemas, podíamos fazer qualquer coisa que queríamos, despreocupadamente com os riscos. E aí veio aquele choque de realidade, que foi uma epidemia terrível. A gente via as pessoas morrendo, todo mundo impotente. Mas a gente foi aprendendo sem perspectiva, porque hoje ainda se fala de vacinas aí a curto prazo. Na época, as perspectivas eram de 10, 15 anos para vir um tratamento. Sem e até vacina hoje para não o tem, HIV, né? Mas a vida seguiu. Ninguém parou o sexo por causa disso. As pessoas começaram, obviamente, a se proteger, mudar alguns padrões de comportamento, a usar camisinha, embora na época houvesse quem quisesse proibir o sexo, achar que a epidemia era uma açoite de Deus, que as pessoas eram pecadoras e por isso estavam sendo castigados por uma epidemia. Essas ideias mais medievais sempre vêm à tona. Mas a gente se lembrou, né, que apesar da penicilina, da pílula anticoncepcional, de todas essas coisas que nos davam a segurança, nós nos lembramos que somos mortais e que vamos estar tendo que conviver com isso. Então foi a AIDS, agora esse vírus, depois vão vir outros vírus, e assim é a nossa vida, né? Então é preciso quebrar um pouco essa ilusão de segurança, de que a gente tem imunidade, que a vida não tem riscos. Como terapeutas, nós temos que trazer as pessoas para a realidade. E às vezes a gente tem que dizer a coisa um pouco desagradável, né? Dizer, olha, não dá para acreditar em Papai Noel, não dá para acreditar nessa segurança toda. A vida é perigosa. E não vamos nos desanimar por causa disso, não vamos desistir. Nós temos que continuar na luta e conviver com isso. Durante esse processo de discussão da pandemia do novo coronavírus, a gente sempre fala primeira, segunda, e alguns especialistas falam numa terceira ou quarta onda de consequências do coronavírus, mas que não necessariamente são doenças ligadas ao coronavírus, consequências psicológicas, psiquiátricas, porque a gente viveu num momento de isolamento durante muito tempo e há um processo de readaptação a essa nova realidade. O senhor falou sobre a questão da segurança, que nós achamos, a falsa sensação de segurança Exatamente. Que nós criamos e que não existe efetivamente. Como a sociedade pode se preparar para que isso não tenha consequências ainda mais danosas a longo prazo no nosso convívio social e no nosso psicológico? Olha, eu acho que é a gente seguindo a vida, é a gente trabalhando, apesar das dificuldades, nós não abrirmos mão dos nossos sonhos, né? Então, no início da pandemia, nós que tínhamos a responsabilidade de administrar e de tocar uma instituição psiquiátrica com pacientes fragilizados, idosos, fragilizados pela própria doença mental, internados e muitos atendidos em nosso ambulatório. Nós também ficamos com medo, né? O medo real, e também fomos atingidos por esse pânico, por esse terrorismo biológico. Mas a gente pensou assim, olha, a vida tem que seguir, nós temos que continuar trabalhando. Então, esqueceram de passar o resto da mensagem, porque eu fiquei em casa, mas com dinheiro público. Porque quem tem negócio, quem tem seu emprego, quem tem sua carreira, tem que botar máscara, tem que passar álcool em gel e tem que seguir a vida. Tem que seguir adiante. Né? Nós não sabemos quando isso vai acabar. Aliás, não acabou. Agora, o senhor toca num ponto que é bem interessante. Vamos seguir a vida, claro. Para quem está fragilizado, o caso, por exemplo, de pacientes com desequilíbrio psíquico, psiquiátrico, enfim, como administrar essa situação? Aí eu venho fazendo essa pergunta exatamente. Qual o maior desafio para o profissional da área para lidar com essa situação, uma vez que é um fato novo, não é? É e não é, porque as pessoas fragilizadas, elas têm que estar se protegendo mais mesmo. Pessoas que têm certas doenças não podem se expor, às vezes, a uma gripe, influenza, né? Então, há que ter essa proteção mesmo das pessoas mais fracas. Nem todo mundo pode suportar determinados impactos biológicos e nem de estresse, então tem que se proteger. Só que para você proteger alguns, né, outros têm que trabalhar dobrado.
né? Há que ter a proteção, sim, mas o trabalho. Como é que nós vamos nos manter, né, em casa o tempo inteiro, sem fazer nada, sem trabalhar? Que, né, o governo não produz dinheiro, né, o dinheiro não dá em árvore, as pessoas têm que produzir. E assim, nós continuamos a produzir, nós continuamos atendendo nossas pessoas, nós e muitos hospitais, muitos médicos, muitos outros serviços. Eu não vi, por exemplo, também jornalistas pararem de trabalhar e, sobretudo, não vi políticos pararem de trabalhar nem de fazer manifestações. Né? A vida, de alguma forma, para muitas pessoas, está seguindo. Né? O senhor dirige a Olist, que é uma clínica psiquiátrica. Quais as mudanças foram colocadas em prática lá? Eu não falo nem do ponto de vista de cuidados com a saúde, esses protocolos sanitários que têm sido adotados aí por nós aqui também, a gente tem todo um cuidado, mas eu falo do ponto de vista de procedimento, de abordagem. Que mudanças foram essas? Tem isso aí que você falou. Nós testamos muito. Né? A questão do teste é fundamental para você tentar impedir ou minimizar a entrada do vírus na instituição. Então a gente faz, e até hoje faz, essa checagem muito, muito intensa. E nós temos, enfim, muitos pacientes frágeis e alguns serviços nós tivemos que suspender. Por exemplo, nós temos um serviço de hospital-dia, onde o paciente vem vários dias pela semana, vem pela manhã, volta para casa à tarde. Então, esse trânsito aumentaria muito o risco do paciente, nós tivemos que suspender isso, principalmente porque nós tivemos uma situação na nossa cidade muito complicada, que no meio da pandemia as pessoas precisando se distanciar socialmente e os ônibus apinhados, a redução de frota de ônibus. Então, isso parece aí um esquema de concessão pública imexível, porque o que a gente precisaria era mais transporte, para que as pessoas ficassem mais distantes, aquelas que tinham que se locomover ficassem mais distantes uma das outras. Então, nós tivemos que suspender esse tipo de atendimento temporariamente, até que a gente volte a sentir segurança. Tivemos que abrir um hospital improvisado de campanha, porque nós continuamos recebendo pessoas precisando de internação e não podíamos deixá-las entrar sem uma certa quarentena dentro do nosso espaço terapêutico. Tivemos que fazer um hospital de campanha para essas pessoas passarem um tempo de observação, serem testadas, etc., antes de vir para o nosso hospital. E fizemos muita telemedicina. Quer dizer, na verdade, a gente já vinha fazendo telemedicina. Então, o nosso ambulatório presencial, todos os atendimentos que fazíamos, nós substituímos pelo atendimento virtual e com muito sucesso. Mas, felizmente, a gente já estava preparado para isso, porque já vínhamos praticando a telemedicina muito antes dessa pandemia. Uma outra questão durante esse processo é o excesso de informação. A gente até tem um termo específico chamado infodemia, e informações muitas vezes conflitantes. A gente tem autoridades falando não fiquem em isolamento social, autoridades que dizem fiquem em isolamento social. A questão tem uma discussão muito, muito forte atualmente sobre a questão da obrigatoriedade ou não dessa vacina, se tivermos a vacina para o coronavírus, a questão dos medicamentos. Esse excesso de informação, esse excesso de conflitos de informações num cidadão médio, isso pode ter consequências psicológicas e psiquiátricas? Essa é a consequência boa, é a consequência de uma democracia. As pessoas poderem falar, expressar suas opiniões. Não é? Eu acho que uma das coisas que estão em xeque nessa epidemia são os tais consensos de autoridades.
Porque a autoridade em alguma coisa pressupõe você ser dono de uma verdade. E ciência, porque hoje se fala muito em ciência, mas ciência é um método, é um jeito de pensar, é um método de adquirir conhecimento, mas não é nem nunca foi sinônimo de verdade. Né? Aí, se você pegar a ciência como sinônimo de verdade, como muitos estão fazendo hoje, isso vira cientologia. Né? Fé não é uma fé ateia, isso é outra coisa, não é ciência. Ciência é o controverso, ciência é a possibilidade de refutar. Né? A verdade é para os deuses. E aí essas autoridades, a autoridade, quando se incorporam em donos da verdade, viram deuses, e é isso que essas informações todas, essa controvérsia vai questionando. Né? E aí nós temos que lidar com isso. O mundo de informação mudou. Hoje você tem mais acesso a dados e tudo mais capacidade de exercer o seu livre-arbítrio, e a gente tem que se acostumar com isso. Ninguém é dono da verdade. As pessoas precisam só ser capazes de assumir as consequências das suas escolhas. E acho que, com o tempo, as informações, aquelas instituições, os profissionais de jornalismo vão adquirindo mais credibilidade, outros perdem credibilidade, e cada um, conforme suas crenças, suas ideologias, suas religiões, vão escolhendo suas fontes. Mas é isso mesmo, informação de qualidade, ela tem que ser garimpada. Doutor Luiz Fernando, para a gente encerrar, por mais que tenha sido e esteja sendo, na verdade, um grande aprendizado, não é, para todos nós, essa pandemia, muita incógnita ainda para ser desvendada, é possível mensurar, por exemplo, os resultados desse esforço? Citar como exemplo a Olist, no enfrentamento da Covid-19. Que resultados o senhor poderia citar e o que esperar daqui para frente? Olha, eu acho que a gente até então vem tendo um êxito muito grande. Aliás, eu tenho um orgulho enorme da minha equipe de profissionais, de colaboradores, porque ninguém sequer cogitou, lá na nossa clínica, ninguém sequer cogitou parar de trabalhar. As pessoas, eu acho que é uma coisa da cultura da própria clínica, as pessoas têm muito compromisso com os pacientes, muita responsabilidade. Então, toda a preocupação foi como protegemos os nossos pacientes, como protegemos a nós mesmos e os nossos funcionários. E assim, muitos foram contaminados e a gente conseguiu impedir que essa contaminação passasse para os pacientes. Não tivemos nenhum caso grave, mas tivemos sim muitos casos. Então as pessoas eram afastadas, os colegas substituíam, né? Tivemos que contratar um pouco mais para fazer também essas substituições e fomos muito exitosos. Não posso falar ainda assim que a luta, vencemos a luta, não, porque a luta continua. O risco está aí e a gente tem que continuar com os nossos procedimentos e ficar espertos para isso. Tá certo, doutor Luiz Fernando Pedroso, médico psiquiatra, diretor clínico da Olist, nos dando a honra aqui de uma entrevista presencial. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço muito a vocês a oportunidade de estar aqui falando com o público de vocês. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. E a gente lembra, é mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 8h48 na Tarde FM.